Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby. Vamos falar sobre jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, certo? Palmeiras empata em casa contra o Cruzeiro, 0-0, visando o jogo de volta contra a LDU. Depois de ser amassado pelo LDU na altitude, Palmeiras empata hoje contra Cruzeiro por 0-0. Vamos falar de escalação? O título de vídeo é Carlos Miguel salva o Palmeiras, evitando a derrota do Palmeiras. Carlos Miguel, depois de tomar total de 6 gols nos últimos 2 jogos, tomou 3 contra Flamengo, 3-2 e 3-0 contra a LDU. Embora eu acho que o Carlos Miguel não tem responsabilidade em nenhum dos gols tomados, mas hoje foi decisivo para o Palmeiras não sair derrotado em casa. Vamos falar de escalação das ambas equipes? Vamos lá. Carlos Miguel, Kelvin, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Jefté, Bruno Fux, Rafael Veiga, Andrés Pereira, Felipe Anderson, Ramon Sousa, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Felipe Anderson entrou como titular, né? Ramon Sousa, esqueci de citar, entrou no segundo tempo. Do lado do Cruzeiro entrou Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaique Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Wanderson, Jonathan Jesus e Caio Jorge, certo? Bom, acho que dá para falar primeiramente que o primeiro tempo foi total domínio do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está no terceiro colocado, ele dominou as ações, a partida durante o primeiro tempo, enquanto o Palmeiras apostou na transição e velocidade, além de bola longa. Principalmente na segunda etapa, o Palmeiras equilibrou as ações, principalmente pós expulsão do Fabrício Bruno, né? O primeiro tempo, a primeira etapa, ambas equipes têm muita vontade. Esse jogo, embora o Palmeiras terminou empatado o jogo, continua sendo o líder de campeonato, né? Tirando vantagem em cima do Flamengo. É um jogo importante para fator moral, para jogo de volta contra a LDU, certo? O Palmeiras sentiu dificuldade de ficar com a bola no primeiro tempo. O Cruzeiro, com a movimentação entre Matheus Pereira e Arroio, por mais, conseguiu criar perigo. No segundo tempo, o Palmeiras voltou buscando equilibrar as ações, né? E através de transições, com a entrada de Sousa e Alan, apostando na velocidade dos jogadores como o Vitor Roque, né? Conseguiu tentar perigos, né? Então, assim, apesar do jogo não ter sido grande chance, ambos os lados, principalmente o Carlos Miguel, teve atuações de forma eficiente para que o Cruzeiro não vença o Allianz Parque, né? Então, a postura do Cruzeiro também de não arriscar porque teve chance, também por causa dessa questão porque se perder, toma uma distância muito grande, né, de brigar pelo título. O trabalho do Léo Jardine pelo Cruzeiro, né, é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Você pega uma equipe que não está começando boa temporada boa, tipo, o Cruzeiro não começou bem a temporada, né? O Cruzeiro viveu o lampejo nos últimos anos, na Série B, depois subiu, teve dificuldade também na briga pelo rebaixamento, acabou se salvando, né? E colocar essa equipe no pedestal em um processo de reformulação e brigar pelos títulos é um grande feito, e isso trabalho também de reinventar vários jogadores do Cruzeiro, né, se destacando como Lucas Romero, Villalba, né, entre outros jogadores, acabar se destacando o Caio Jorge, entre outros, né, jogando um grande jogo,
Isso tem o dedo do treinador, certo? Então, nesse caso, vamos falar do lance do jogo especificamente do Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro teve chute de falta de longa distância, né? O Arroyo bateu e o Carlos Miguel acaba defendendo. O Carlos Miguel foi o melhor jogador do jogo, né? Palmeiras buscando mais transição de ligação direta. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque teve poucas ações, né? Digamos, não foi bem alimentado. A bola não chegou muito nesses dois jogadores. Esses dois jogadores tiveram um pouco de dificuldade. Depois de sequência de jogos, né? E o Vitor Roque, a bola longa para o Maurício. Maurício chuta e bola desvia. Teve um lance polêmico no primeiro tempo do Gustavo Gomes, né? Contra o Wanderson. Expulsão claríssima, né? O juiz foi chamado para o VAR. Demorou muito tempo, o Klein, né? E expulsão claríssima, né? Na hora do lance, o Gustavo Gomes não vai disputar na bola, ele vai diretamente na perna do Wanderson. Depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo, novamente a arbitragem, não só esses jogos, tá? Vários jogos, internacional, o próprio também, né? Teve vários pênaltis escandalosos, né? Vários jogos. Futebol brasileiro está um delírio, está um declínio. De novo, temos que falar a arbitragem como protagonista do jogo, e não os jogadores, não o treinador, e sim a arbitragem. O juiz demora tempo para revisar o VAR, né? Expulsão claríssima. O Gustavo Gomes acaba tirando o Wanderson do jogo, né? Acabou só tomando o amarelo, né? De novo, temos que falar de arbitragem, né? Em um jogo de espetáculo, briga pela liderança, e temos que falar de arbitragem novamente. Segundo tempo, o Palmeiras cresce, busca as ações, tem um lance do GFT, e de cabeça, Vitor Roque cabeceia a bola para fora, né? E Cruzeiro responde com bola da direita, William, e o chute do Arroyo, né? A bola sobrou para o Dave, né? O Carlos Miguel de novo defendendo, né? De uma maneira incrível, né? Palmeiras responde com Vitor Roque. Vitor Roque dá para o Maurício, cruzamento na área. Cássio responde, GFT, e gol é bem anulado, né? No momento do jogo, eu achei que o gol não deveria ter sido anulado, mas depois da revisão das regras foi bem clara, de acordo com a análise dos juízes, dos árbitros, comentaristas, foi claro. Quando uma bola corresponde ao goleiro, o goleiro tem o domínio dela, você não pode anular esse gol. Lembra do lance, se não me engano, do Ronaldinho Gaúcho, foi 2015 ou 14, teve um lance do goleiro que tem o domínio total da bola, né? E Ronaldinho tira do goleiro e faz o gol. A bola estava sobre o domínio do goleiro e o Ronaldinho acaba fazendo o gol. Então, de acordo com a regra, quando a bola está no domínio do goleiro, né? Não pode, então o gol deveria ter sido anulado. Nessa questão, o gol foi bem anulado. Existia uma dúvida sobre isso. E a gente tem que falar de outro lance, né, de lamentação de novo, de um torcedor, né, que futebol dentro do campo, o estádio é para ter espetáculo. Você vai dentro do campo atirar garrafa, né, um objeto no jogador, né, totalmente ridículo, né? O Palmeiras deveria responder sobre isso, né, multar o torcedor que fez isso. Ainda bem que o outro torcedor entenderam, né, e identificaram o torcedor que fez essa atitude lamentável de uma covardia de arremessar objeto ao jogador adversário só porque joga no time adversário, né? Lamentável, objeto que foi tirado em cima do Cássio, certo?
Isso acabou prejudicando o Palmeiras, porque o Palmeiras estava buscando em cima, estava tentando procurar o jogo, começou no segundo tempo a criar alguma chance, né? Poderia ter tirado vantagem, embora o empate acabou sendo líder. E o Alan, de uma arrancada espetacular, Alan vem chamando muita atenção, né? E Fabrício Bruno, que chama cartão, acaba sendo expulso, né? O efeito borboleta, né? O juiz não expulsa o Gustavo Gomes, né? Um lance bem claro, todo mundo viu, não expulsa o Gustavo Gomes, e Fabrício Bruno acaba sendo expulso de forma correta no lance do contra Alan, certo? Depois, Palmeiras procura o gol, né? Palmeiras começa a crescer no jogo, depois da expulsão do Fabrício Bruno. O Andrés Pereira bate e Cássio responde corretamente. Bola bem batida do Andrés Pereira. Pelo lado esquerdo, Matheus Pereira cruza, bola dentro da área. Carlos Miguel, uma defesaça, né, do Carlos Miguel. O Cruzeiro quase faz o gol, né? Então, foi um momento claro. O primeiro tempo, o Cruzeiro tentou iniciar ações, né? Depois da não expulsão, depois do Gustavo Gomes, o Anderson sai do jogo. A bola esfria um pouco, o jogo esfria um pouco. No segundo tempo, o Palmeiras cresce, teve chance, inclusive gol anulado, e bem anulado, né? E Carlos Miguel salva o Palmeiras, né, depois de ser criticado por alguma parte da torcida e tomar 6 gols em 2 jogos, né? Então, assim, faz 2 jogos que o Palmeiras não faz gol, terá que fazer 3 para poder empatar a série contra a LDU, né? Eu acredito que o melhor cenário seria Palmeiras ter poupado esse jogo, né, e se prepara o melhor possível para o jogo contra a LDU, que exigirá, né, fazer 2 gols no primeiro tempo para poder empatar a série, né? Palmeiras tem total condição de virar o jogo contra a LDU, já virou vários jogos, como foi contra o próprio Botafogo no Campeonato Brasileiro, como foi contra o próprio São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, apesar da arbitragem, né? Como foi contra o próprio São Paulo no Campeonato Paulista, que tomou 3-1, depois acabou fazendo 4, 5 gols, né? Quase virou o jogo contra o Flamengo ano passado. Se jogasse desse jeito, tranquilamente pode virar o jogo contra a LDU, que tecnicamente é inferior ao Flamengo do ano passado. O Palmeiras quase vira jogo contra o Botafogo, gol no último lance que o Gustavo Gomes foi anulado. Então, o Palmeiras tem condição de virar jogo contra a LDU. Exatamente isso. O Palmeiras empata, um resultado até que positivo, né? Continua sendo o líder do campeonato. Cruzeiro se distancia um pouco, mas é um trabalho de reconstrução. O Cruzeiro fez uma temporada excelente. O que se esperava de ano passado para cá, de uma reformulação, aconteceu já disputando o título, né? E de novo fazendo um grande jogo no Allianz Parque, certo? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!